Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje estou à conversa com a Raquel Ribeiro, também conhecida por Raquel Voa, o nome do seu projeto, sobre as várias vezes que ela percorreu o caminho de Santiago até Santiago de Compostela, em Espanha. Falamos sobre como é que é fazer o caminho, o que é que o caminho nos traz, a comparação do caminho com a vida e depois também algumas partes práticas sobre fazer este percurso. Espero que gostes desta minha conversa com a Raquel e boas aventuras! Olá, Raquel! Olá! Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Sim, sempre difícil esta pergunta, né? Vai mudando ao longo do tempo. Posso dizer que sou assim, uma pessoa muito curiosa pela vida, assim, exploradora, e gosto muito de experimentar estilos de vida diferentes. Tenho vindo a fazer esse caminho, esse percurso da minha vida, enquanto também vou partilhando um bocadinho aquilo que eu vou descobrindo através desta minha jornada pessoal. Acho que se calhar é o que melhor me define de uma forma geral. Sim, é essa procura por coisas diferentes, não é? Maneiras diferentes de estarmos na vida, não temos todos de seguir o mesmo caminho. E por falar em caminhos, não foi de propósito, juro. Eu queria falar contigo sobre o caminho de Santiago. Qual é que foi o caminho que tu fizeste? Então, eu já fiz 4 ou 5. Comecei por fazer o inglês, a minha primeira vez, e foi num grupo que éramos 100 e tal pessoas, mas correu lindamente, numa organização extraordinária. Era um grupo de voluntariado. E, portanto, fiz o inglês a primeira vez, eu acho que foi 2012, 2013. Depois fiz o caminho português da costa e fiz a variante espiritual, fiz Santiago a Finisterra também. Assim, um dos últimos. Voltei a fazer, o último foi outra vez o caminho inglês, já a segunda vez, repetição. E fiz também uma em Gran Canária. As pessoas não sabem, mas existe um caminho de Santiago também na Gran Canária. Algumas pessoas a consideram duvidoso. Mas sim, existe um caminho. Foi o mais difícil que eu fiz até agora, foi esse, porque nós subimos e descemos os vulcões, mas é muito fixe. O mais bonito também, diria eu. Sim, com a paisagem toda, não é? Sim. E agora no próximo vai ser o caminho francês. Olha, antes de entrarmos assim nos detalhes desses caminhos todos, consegues explicar assim de forma resumida o que é o caminho de Santiago, porque é que há tantos? Então, eu não faço o caminho por questões religiosas, embora isto tenha uma longa história, não é? E tem história muito a esse nível e a parte histórica mesmo da coisa, não é? Mas existem muitos caminhos que todos eles, supostamente, não é? Vão todos dar a Santiago. Começam em zonas muito diferentes, desde, sei lá, mesmo em Portugal, desde o sul, de vários pontos, nós podemos fazer só pequenos troços, não é? Do caminho. Podemos começar até, inclusivamente em França, não é? Este caminho francês também é muito conhecido. Portanto, dependendo também do tempo que nós temos para fazer o caminho, não é? Dependendo disso, podemos escolher diferentes caminhos e dependendo da zona onde nós estamos, como é óbvio. Todos terminam então em Santiago e depois podemos fazer essa pequena extensão até Finisterra, chamado a Costa da Morte. Portanto, era o fim do mundo, não é? Ali, acabava ali. Portanto, é mesmo aquela última parte final que tem um grande impacto. Para mim, sempre terminar em Santiago para mim tem muito mais, é muito mais impactante, mas ir a Finisterra também tem uma história e também é um caminho interessante também, a forma como termina. Sim, sem dúvida. Eu acho que, bom, chegas a Santiago de Compostela, ficas ali junto à Catedral de Santiago e depois seguir mesmo até ao final, até junto ao Atlântico novamente, deve ser assim uma experiência muito interessante. Já fizeste isso 4 vezes? O que é que te levou assim a fazer tantas vezes o caminho? Qual é que é a relação especial que tens com o caminho? Então, os caminhos de Santiago são todos diferentes. Aquilo que depois começa a ser quase uma caderneta dos cromos, não é? Quando a gente gosta, depois começa a querer fazer outros também, não é? Cada caminho é muito diferente, porque depende muito do momento em que nós estamos na vida, depende muito das perguntas que nós levamos para o caminho, depende das pessoas que nós encontramos, depende de muita coisa. E depende do caminho em si também, não é? E da nossa preparação física e também mental, também espiritual, para quem fizer sentido e para quem for também nessa perspectiva. Para mim, a coisa mais especial do caminho é a analogia que tem com a nossa vida, com o nosso caminho enquanto vida, não é? Para mim, isso é aquilo que mais me toca neste caminho, que é o que nós trazemos na nossa mochila, o que nós escolhemos trazer na nossa mochila. Se trazemos a nossa mochila muito pesada ou pouco pesada, se somos muito preocupados com o futuro, vamos levar mais coisas just in case, não é? Se a gente precisar de alguma coisa. Se somos pessoas mais light, mais leves, não é? Também vamos percorrer o caminho de uma outra forma. E tudo isso reflete muito sobre nós. Portanto, para mim,
o caminho é muito um momento de retiro, um momento de estar comigo, um momento de olhar para como é que eu estou a viver a minha vida, porque o caminho vai refletir isso, é um espelho completamente de tudo aquilo que nós sentimos, vivemos, a forma como interagimos com os outros, a forma como lidamos com as pessoas que aparecem na nossa vida e as pessoas que desaparecem, não é? Porque nós estamos no caminho, o nosso caminho é muito único, tal como é o caminho da vida. Há pessoas que vão sendo acrescentadas ao nosso caminho, depois de determinada altura nós temos que nos despedir e como é que nós lidamos também com essa despedida. Então há aqui muitas coisas que nós vivemos, a questão da comunidade, como é que nós nos relacionamos com os outros, nós dormimos em albergues, eu pelo menos faço o caminho dessa forma, durmo nos albergues, em quartos partilhados, tudo isso é uma experiência que diz muito sobre nós. Eu acho que é uma experiência mesmo life-changing, não é? Muda a vida a muita gente, o caminho é uma coisa muito, muito forte, não é por acaso que muita gente o faz e quer repetir. Temos percursos muito, muito diferentes, portanto não há maneira de cansar e em cada um dos percursos nós o caminho vai nos mostrando o que é preciso mostrar-nos a cada momento. Eu tenho visto que muitas pessoas têm feito o caminho não exatamente pela componente religiosa ou espiritual, mas também pela parte do desafio físico, não é? Portanto, querem se superar, querem fazer algo que seja desafiante fisicamente. Nesses caminhos todos que fizeste, qual é que foi o mais longo ou eles tiveram mais ou menos a mesma duração? O mais longo foi o Português da Costa, que foram 200 e tal quilómetros, mas daqui a alguns meses o mais longo vai ser o francês. Francês, exato. Vai ser 800, portanto à volta de 800, é um grande upgrade. Mas esse foi o mais comprido que fiz até agora, mas como te disse, o da Gran Canária foi muito mais exigente a nível físico do que esse. Eu pessoalmente, a grande parte das pessoas que eu conheço fazem ou num cariz religioso ou espiritual, mesmo que não seja na questão religiosa, não é? Como eu faço também. Esta questão espiritual de desenvolvimento pessoal, não é? De ir buscar algumas respostas ao caminho, de fazer esta espécie de retiro connosco. A maior parte das pessoas faz assim. Eu gosto muito de caminhar e estou muito habituada a caminhar, então para mim tem uma forte componente física também o caminho. Para mim é um desafio físico, muito também. Há muitas pessoas que também têm problemas nos pés, bolhas nos pés, portanto também desafio físico a nível da saúde, mas a nível do desporto também pode ser um grande desafio. E eu acho super interessante. Olha, eu emagreço sempre que vou ao caminho. Aliás, eu gosto de fazer o caminho na altura da primavera, porque depois chego ao verão e estou top. Pronta. Exatamente. Também tem esta componente, que é um facto, é verdade, as pessoas não costumam falar sobre isto, mas é verdade, o caminho prepara-nos muito fisicamente e eu gosto imenso, sinto-me super ativa. Eu quando saio de um caminho de Santiago, ainda por mais estou habituada a carregar a mochila às costas, eu parece que me sinto super leve quando eu tiro a mochila, não é? E acho que isso ajuda, para mim ajuda-me a limpar e a entrar no verão. Eu gosto especialmente de fazer na primavera. Eu também, mesmo a nível de temperatura, se calhar é mais agradável para as caminhadas, para Sim, fazeres o eu percurso. lido bastante bem com o calor, lido mal com o frio, portanto, para mim, eu fiz o Português da Costa em pleno agosto e não tive qualquer problema. Para mim, porque é norte. Lá, para mim, no norte, nunca há calor. Mesmo no verão não é quente. Para mim, dava a fazer. Para mim, o meu problema é fazer no inverno. No inverno, para mim, seria muito frio. Sim, e o verão também tem o problema que há muita gente. A partir, portanto, eu nunca faço, embora nessa vez fiz, em agosto, mas porque os amigos com quem eu ia só podiam nessa altura do ano, mas eu tento fugir, não é? Porque depois os albergues estão mais cheios, é mais dificuldade, temos que marcar e também podemos falar sobre isso, mas os albergues, os públicos, nós chegamos por ordem de chegada, não é? As pessoas entram por ordem de chegada e quando fica lotado, depois têm que ir para os privados. Quando são alturas de muita gente, como por exemplo agosto, muitas vezes nós já reservamos antecipadamente, porque sabemos que não vamos conseguir ter, e então reservamos antecipadamente para garantir que vamos ter sítio onde dormir, porque às vezes esgota mesmo tudo, não é? Se forem caminhos com muita gente. Ou seja, gasta-se pelo menos o dobro do dinheiro, se não mais. Claro que é uma viagem, eu diria barata, que é uma viagem minimalista, mas de qualquer das maneiras, se formos muitos dias, pode afetar o nosso orçamento. Portanto, para mim é sempre o ideal é ir fora das épocas altas e é mais gente e influencia muito a nossa experiência, não é? De sono até também nas camaradas a dormir. Sim. Olha, estava-te a falar na questão dos albergues e do alojamento, porque nós estamos a falar aí de distâncias grandes que vão demorar vários dias. Por exemplo, esse caminho da Português da Costa que tu fizeste demorou mais ou menos quanto tempo? 8, 10 dias, por aí, mais ou menos. 8, 10 10 dias, mais ou menos, por aí. Agora não sei dizer. Sim. Claro que depois o caminho francês que vais fazer será ainda mais tempo, esse está aí. Exato, 800 quilómetros.
É o que eu estou a contar, mas depois logo vamos ver. Sim, logo vês. Como é que fazes a divisão dos dias e tu já sabes sempre onde é que vais dormir ou como é que funciona essa questão dos albergues? Estavas a falar dos albergues públicos, dos albergues privados, qual é que é a diferença? Então, nos públicos, uma das características é essa, portanto, normalmente são albergues ou mais antigos ou, pronto, não tão... Às vezes não tem, sei lá, uma cozinha tão boa para cozinhar, por exemplo, as instalações às vezes não são tão boas quanto os privados. A grande diferença é no alojamento, portanto, na cama mesmo, as camas, normalmente nos privados consegues arranjar, são mais modernos, não é? Mesmo as camas são mais modernas e depois há uma grande diferença para mim que é, privados tu não precisas te preocupar com, normalmente mesmo com sabonete, toalha e com roupa de cama, porque eles dão-te sempre. Nos públicos não. Então é mais uma coisa que tu tens que carregar, não é? Se tu fores para um albergue público, vais pagar menos, mas vais ter que levar o saco de cama contigo e a tua toalha e o teu necessaire, não é? Com as tuas coisas e para tomar banho. Claro que shampoo e essas coisas tens sempre que levar, mas nos privados normalmente há sempre aqueles sabonetes líquidos e assim há sempre o mínimo, não é? E há roupa de cama também. Essa é uma das grandes diferenças. Depois também nos públicos tendencialmente pode haver camaradas com mais gente, então podes dormir pior, porque há sempre gente, há maior probabilidade de haver mais pessoas a ressonarem. Ou seja, estas são as principais características, diria eu. Pronto, nos privados, normalmente podem ser, depende muito dos privados, mas podem ser, normalmente, tendencialmente, são espaços um bocadinho mais pequenos, não é? Mais acolhedores e também se paga mais, normalmente, sei lá, os públicos pagas 8, 10 euros, enquanto que nos privados pode ir 15, 20 euros por noite. Pronto, pode ser o dobro, Sim. pode ser um bocado mais do que o dobro, pode ser mais do que 20 também, não é? Depende dos sítios, eu estou a dizer assim mais ou menos. Fora da época alta consegues mais facilmente chegar aos públicos, nos públicos não podes reservar, portanto os mais rápidos a chegarem, não é? Porque há sempre poucos públicos, há sempre poucas camas. Portanto, os primeiros a chegarem conseguem apanhar os públicos e quem não chegar depois tenta nos outros. Eu faço um planeamento sempre, mais ou menos, sei lá, não sei como é que vai ser o francês, acho muito grande para planear assim muito, mas normalmente como são uma semana ou uma semana e meia ou assim do género, normalmente eu faço o planeamento. Mas não é rígido, não marco tudo, depende. Se for só 3 ou 4 dias, marco. Mas se forem mais dias, não marco. Pode realmente acontecer alguma coisa. Eu vou marcando ao passar dos dias. Posso magoar ou isto ou aquilo e depois ter que cancelar, não é? Eu não tenho muitos problemas de pernas nem nada disso, então normalmente consigo cumprir bem e não tenho qualquer problema. Mas pode acontecer. Uma vez aconteceu-me ter um problema, consegui a mesma fazer, mas custou-me imenso. Tive um problema num pé. Essas coisas podem acontecer. E às vezes, eu acho que também parte do caminho e isso também diz muito sobre nós. Como é que a gente prepara esta viagem? E se vamos mais pelo certo e marcamos tudo, ou se vamos completamente abertos. Eu gosto do sistema misto, porque eu sinto-me mais segura tendo alguma estrutura. Eu gosto de abrir também, porque o caminho não é só pela questão física, mas às vezes conhecemos pessoas no caminho que nos levam para outros lugares, não é? E que nós queremos ir com aquelas pessoas. Então eu já não quero ir dormir naquele sítio, agora quero ir dormir no outro sítio. Porque amanhã quero caminhar na mesma com aquela pessoa e fico presa. E aquilo que eu sei antes de iniciar o caminho é sempre muito diferente daquilo que eu sei durante o caminho, não é? Daquilo que acontece. Então eu gosto de abrir um bocadinho margem para o que pode acontecer, porque isto é vida. É aquele equilíbrio, não é? Entre planeamos um pouco, mas também deixamos margem para o que aparecer, para o que vier. Mesmo às vezes planeamos e temos de alterar os planos, é exatamente como acontece com a vida, como estavas a dizer ainda agora. Tu, quando fizeste esses caminhos todos, estavas aí a falar que planeias mais ou menos, existem determinadas etapas. Vamos daqui até ali, temos uma determinada etapa, cada dia tem um certo número de quilómetros. Tu costumas seguir as etapas, a não ser que aconteça alguma coisa, ou vais alterando, depende de como te sentes, se vais mais rápido, mais devagar? Eu respeito mais ou menos as etapas, porque normalmente há etapas mais curtas, ou que se pode fazer mais curta ou mais longa, mas normalmente as etapas têm 20, 25 km, mais ou menos. Dependendo também da minha preparação física, que por exemplo este ano foi melhor, então eu conseguia fazer mais quilómetros do que isso por dia, mas normalmente é mais ou menos essa a média que eu faço, normalmente 25, agora estou numa média 25, 30, para mim é o mais confortável,
Mas, portanto, eu sigo mais ou menos essas etapas. Claro que também depois é em função, eu estudo sempre um bocadinho, não é? Como é que são as etapas, se tem muita subida, se tem não sei o quê, portanto eu já calculo mais ou menos, já tenho uma noção mais ou menos também do como é que vou fazer. Pois isso também depende muito se vamos em grupo, se não vamos, também se vamos em grupo, temos que ver mais ou menos uma coisa que seja comum, mais ou menos, e temos que acordar melhor isso entre nós, antecipadamente. Se formos sozinhos, é uma coisa que já levamos um bocadinho mais consoante. Vai ao nosso ritmo, se não me apetecer ficar agora aqui a dormir, não fico e continuo, não é? Mas se estiver em grupo já não é bem assim. E Claro. esse é um outro tema também, sobre ir em grupo ou ir sozinho. Chegaste a fazer sozinho ou foste sempre em grupo ou depende das etapas? Eu sempre que fiz o caminho de Santiago fiz em grupo, fiz com outras pessoas, embora neste último caminho o que aconteceu, exatamente por esta questão que o caminho é muito único e é muito... Quando nós fazemos, uma coisa é nós fazermos 10 km com alguém que anda a um ritmo muito diferente do nosso, mas quando fazemos 25 ou 30, vários dias seguidos, é muito cansativo andarmos num ritmo diferente que não é o nosso. E neste último caminho que eu fiz, nós éramos um grupo de amigas e tivemos assim uma experiência muito, muito interessante, porque tínhamos ritmos muito diferentes. Já nos conhecíamos há algum tempo, já tínhamos até feito um caminho de Santiago juntas, mas, por exemplo, eu estava com uma preparação física brutal este ano e para mim foi muito, muito, muito difícil andar mais devagar. Estava mesmo com muita dificuldade e depois eu acho que é muito importante nos caminhos planearmos as coisas, caminharmos até determinada altura do dia que para nós é confortável. Por exemplo, sei lá, para mim no máximo 2, 3 da tarde. Eu não gosto de caminhar depois dessa hora porque eu preciso de restabelecer-me fisicamente, preciso descansar fisicamente e também mentalmente, porque durante o caminho penso muito, há muitas coisas, muitas vezes tenho muitas inspirações, gravo áudios e gosto depois de fazer essa integração ao final do dia, à tarde. Gosto de estar na minha cama, no meu beliche, gosto de fazer o meu journaling, não é? De estar ali a escrever e de estar ali a integrar tudo aquilo que eu senti naquele dia. Para mim é muito importante eu ter um espaço no final do dia para fazer isso. Para mim não me faz sentido caminhar a partir das 2, 3 da tarde, no máximo eu quero chegar ao albergue. Pronto, com o meu caminho rápido eu consigo fazer os 25 ou 30 quilómetros antes disso. Mas, por exemplo, eu ia num grupo em que havia pessoas que caminhavam muito mais devagarinho. Isso começou a ser muito cansativo porque chegávamos ao albergue muito tarde e eu não tinha esse tempo de recuperar. E chegamos a uma determinada altura em que falamos umas com as outras sobre isso e cada uma estava a tentar caminhar ao mesmo ritmo que a outra. E foi muito interessante, foi um processo assim de muita libertação e até de crescermos enquanto amigas, não é? Esta amizade, de realmente aceitarmos e darmos espaço ao outro, para o outro ser como ele é, não é? E não estarmos a sentir-nos presas umas às outras, não é? Porque viemos juntas. Ok, viemos juntas, mas não está, eu estou em esforço. E a outra pessoa está em esforço também. Então, foi um processo de crescimento muito grande. Nós olhámos para isto e ao final do terceiro dia dizer assim, olha, se calhar, e eu fui a primeira e eu disse, olha, eu vou à frente e eu preciso mesmo de ir. Às páginas tantas chegamos ao final do caminho, cada uma no seu ritmo. E foi muito interessante a experiência. E nós depois comentamos isso e foi muito interessante. Ou seja, isto para te responder, eu comecei a fazer o caminho junto, mas na verdade, a partir do terceiro dia, eu fiz o caminho sozinha. Sozinha, claro. Tínhamos o nosso grupo do WhatsApp, sabíamos onde cada uma de nós estava, íamos dormir ao mesmo sítio, estávamos juntas ao final do dia, mas a experiência de caminhar foi sozinha. E isso foi muito interessante, eu gostei muito. Realmente o caminho é uma coisa para se fazer sozinho. Eu acho que o caminho é uma coisa para se fazer sozinho. A forma mais intensa de o fazer é sozinho. Eu posso dizer que eu tenho alguns receios de caminhar sozinha, principalmente em zonas pouco povoadas e em florestas, e os caminhos de Santiago passam por muitas zonas muitas vezes mais isoladas. E apesar das pessoas às vezes acharem que é estranho este meu receio, ou eu não conhecer, muitas pessoas têm este receio, vêm-se muitas raparigas a fazerem o caminho de Santiago sozinhas, mas a verdade é que eu penso nisto, que eu vou com uma mochila de 8, 10 quilos às costas, se me aparece assim alguém, eu não tenho mobilidade e vou cansada, vou às vezes com bolhas nos pés. Toda a gente sabe por onde é que eu vou passar, porque se me vêm com a mochila às costas a fazer o caminho de Santiago, sabem precisamente que daqui a X minutos eu vou passar naquele sítio. Sempre pensei que isto poderia ser uma situação que me causa algum desconforto. Depois andei a ver relatos e encontrei, como é óbvio, não é? De relatos de tentativa de assédio e de violações. Portanto, é uma questão, não é? É uma questão que pode acontecer, que já aconteceu, não é uma coisa que aconteça recorrentemente, mas pode acontecer. E daí eu também ter algum receio.
Mas é isso, eu acho que há certas estratégias que nós mesmo podemos fazer, não é? Tal como eu faço noutras viagens que faço sem ser o caminho de Santiago, há sempre muitas estratégias que podemos adotar aqui, mesmo quando começam zonas mais isoladas, esperar por outras pessoas que venham. E a verdade é que nós só vamos sozinhos no caminho se quisermos. Essa é que é a verdade. Porque tu dormes com outras pessoas, acordas com elas, tu vês as mesmas caras a fazerem o troço que tu estás a fazer. Tu só não conversas se não quiseres. Só estás sozinha se Vão não sempre quiseres. aparecendo pessoas, não é? Tu nunca tens uma altura em que estejas 100% só tu, o caminho todo, o tempo todo. Vais sempre encontrando alguém. É uma escolha, é uma escolha. Na verdade é uma escolha. E mesmo para quem às vezes não tem companhia para fazer e tem receio de ir sozinha, é uma escolha de facto. Porque a coisa mais fácil e mais orgânica que há é juntar outros grupos e outras pessoas. Porque há pessoas a fazerem o caminho de Santiago nos albergues, onde nós vamos dormir. Então se nós quisermos companhia, é a coisa mais fácil do mundo. Às vezes o difícil é ir sozinho. Pois vão sempre aparecendo ali umas pessoas. O complicado é apanhar um espaço sem ninguém. É uma parte que eu era assim, opá, quero fazer um vídeo, não sei o quê, quero fazer não sei o quê. Estão sempre pessoas a aparecer. É o que eu digo, antes das viagens e antes das coisas, e é como ao caminho da vida, tal e qual, não é? Antes da gente fazer as coisas, tem sempre uma ideia de que vai ser e não sei o quê, não é? E depois chega lá e é tudo muito mais simples. Pelo menos é assim a minha A tua experiência. experiência, sim, sim. Estavas aí a falar da questão da mochila, de levares 8, 10 quilos. Como é que é a mochila? Que cuidados é que temos de ter? O que é que costumas levar? Sim, olha, eu por acaso até no meu blog fiz uma espécie de checklist, porque todas as vezes que eu ia fazer o caminho de Santiago, eu tinha uma checklist e pronto, e é mais fácil, não é? Tendo isso. Eu normalmente faço a mochila, levo para. Antes levava para 3, mas agora estou a levar para 2 dias. Quanto menos coisas levarmos, melhor. Basta só ter 2 cuecas, basta ter 2 meias, 2 t-shirts, portanto, só 2. Ou seja, a que eu estou a usar, mais uma. Ok. 2 no total mesmo. Não é 2 na mala, é. 2 no total, portanto é que eu estou a levar mais uma muda, não é? E depois o que eu faço é lavo a roupa todos os dias, ponho a secar na mochila durante a caminhada. No dia a seguir, não é? Lavo a roupa de hoje, no dia a seguir mudo a minha roupa e ponho a minha roupa a secar na mochila com umas molinhas, levo sempre umas molinhas. Levava sempre, muitas vezes levava medicamentos, por exemplo, e a verdade é que caminhos de Santiago, na maior parte deles, não são remotos, não são em zonas remotas, então não há muita necessidade de levar, a menos que a pessoa já tendencialmente precise de algumas coisas. Pessoas que fazem já tendencialmente têm alguns problemas e já sabem que vão ter esses problemas, então levam já essa medicação. Caso contrário, há farmácias por todo lado e mais do que tudo, outra vez mais um ensinamento do caminho da vida, que é há sempre quem nos vai ajudar se nós precisarmos. Isto é muito um trabalho de confiar na vida. E isso mostra-nos muito o que nós vamos na mochila, não é? Que há que confiar. Nós não precisamos de levar tudo para o caso de e para o caso não sei o quê. Eu estou a dizer isto porque eu sou uma pessoa que normalmente sou assim e com as viagens foram-me mostrando que não preciso de me precaver com tudo, não é? Algumas coisas podem falhar e se falharem vai ser uma história, porque é alguém que eu vou conhecer por causa disso. E vice-versa também, quando ajudo outras pessoas. Sim, alguns cuidados assim que eu tenho, pronto, é isso da muda da roupa. Depois há assim algumas coisas mais técnicas, algumas meias sem costura, mesmo as cuecas sem costura, claro, boas sapatilhas, pronto, e não serem novas. Há certas coisinhas assim pequeninas, não é? O peso da mochila não deve exceder 10% do nosso peso. Eu levo uma mochila de 40 litros. Claro que se estivermos em época de chuva ou frio é mais complicado, porque às vezes temos que levar uma camisola e algo impermeável, e se não tiver esse tempo já são menos estas coisas para levar. Mas pronto, basicamente é isso, chapéu, essas coisas, protetor solar eu não costumo também usar muito, mas também é recomendável também. O saco de cama lá está, se nós estivermos a dormir no albergue público, e a toalha também. E depois sempre o sabãozinho da roupa, as coisas para eu lavar a roupa no final do dia, depois telemóveis, essas coisas, e auriculares. Secador, assim. E costumo levar sempre frutinhos secos, umas coisas assim, aquelas coisas secas e levezinhas para comer. E costumo também levar uns talherzinhos e às vezes um tupperware. Muitas vezes quando vamos comer por exemplo, eu tenho uma forma de fazer o caminho de Santiago. A maior parte das pessoas que eu vejo, elas caminham durante o dia, depois jantam à noite. E portanto durante o dia comem umas sandes e umas coisas assim. E eu não, já há muitos anos que eu tenho este ritual de comer pouco à noite e até eventualmente fazer fasting, eu não como à noite. Então para mim a refeição principal,
pequeno almoço e o almoço. Então eu gosto de comer fora ao almoço, durante o caminho. Normalmente eu já chego ao local, então é um fator para mim de escolha do sítio onde eu vou dormir, é um sítio, por exemplo, que eu possa comer, possa almoçar. Normalmente eu consigo fazer o caminho todo durante a manhã e, portanto, almoço, sei lá, à 1 ou às 2, gosto de ir a um restaurante. Há muitos restaurantes que servem o menu do peregrino, normalmente são 8, 10 euros e normalmente é bastante abundante, então eu muitas vezes levo um tupperware, se não quiser tudo, guardo e depois como à noite ou noutra altura, porque dá sempre jeito. Porque Sim, para mais tarde, nunca se sabe, não é? Exatamente. Porque eu nunca cozinho nos albergues, não costumo fazer isso, se calhar eventualmente, não sei quando fizer o caminho francês, não sei se eventualmente poderei fazer porque é um mês, mas eu por norma eu não cozinho, há pessoas que levam, porque isto é mais coisas para levar, não é? Claro. Eu faço uma refeição por dia fora, e lá está, tento ir aos menus do peregrino, muitas vezes é muito e até me dá para outra refeição, e sempre que chego ao albergue, vou a um supermercado e compro o meu pequeno almoço do dia seguinte, porque os albergues não dão pequeno almoço. Compro qualquer coisa, porque também saio cedo do albergue e, portanto, compro qualquer coisa para o meu pequeno almoço do dia seguinte, e é assim que vou fazendo essa gestão. Quando preciso comer alguma coisa, tenho sempre um pão, qualquer coisa assim, uns frutos secos, umas coisas assim, e depois faço ali uma boa refeição, quando também já termino o caminho por aquele dia, e vou descansar e confraternizar, porque quando chegamos aos albergues, há muita gente nos albergues, podemos escolher estar sozinhos e no nosso canto, a fazer o nosso diário, mas também temos hipótese, se quisermos, de estarmos a conhecer montes de gente, e há pessoas com histórias inacreditáveis. Eu lembro deste último caminho que fiz, havia um senhor, eu não me lembro agora a idade dele, mas ele já tinha bastante idade e era a nossa mascote, e estava a fazer o caminho de Santiago, a fazer 25 km, 30 km por dia, e um senhor já com bastante idade. Então, Ele estava a fazer sozinho? não, estava a fazer com o filho. Mas de qualquer das formas, estavam, não é? Estavam a dormir em albergues, em beliches também. O senhor estava a dormir. Sim. Eu não sei dizer agora, mas ele devia ter à volta de 70 e tais, não sei bem. Mas tinha, notava-se que aquilo para ele estava a ser um grande desafio, não é? E é espetacular. E sem dúvida que para ele também deve ter sido uma experiência muito interessante partilhar com o filho. Também acho que deve ter criado ali uma relação entre pai e filho que deve ter sido muito rica, sem dúvida nenhuma. Sim, foi a primeira vez dele, então Sim. andou a treinar aquele tempo todo. E também é outra coisa que as pessoas muitas vezes fazem, são esses treinos também. Eu não costumo muito fazer treinos porque eu caminho muito. Já normalmente, não é? Assim, Caminhei muito, então não tenho essa necessidade de preparação, mas a maior parte das pessoas faz e é bom e mesmo com mochila, porque caminhar sem mochila é muito diferente de caminhar com mochila. E a grande diferença aqui no Caminho de Santiago, porque os caminhos não são difíceis, às vezes as pessoas vão com uma ideia, não sei o quê. Não, os caminhos de Santiago, a maior parte deles, pronto, o da Gran Canária realmente era difícil, mas e este francês, naquela parte das montanhas, claro, quando há montanha é difícil, é mais difícil, mas a maior parte dos caminhos são super planos, são muito de asfalto. Às vezes o difícil até é mesmo isso, é não ter amortecimento e ser asfalto, mas são caminhos já muito desbastados, quer dizer, não vais ali pelo meio do monte desbravar caminho, não há isso. E portanto são caminhos já muito preparados, já muito calcados, já muito caminhados, muito asfalto também, muita estrada também muitas vezes. Então não tem essa dificuldade em irmos fazer um trekking para o meio da montanha, não tem, é uma Sim, é diferente. muito inferior. A grande dificuldade do Caminho de Santiago é realmente fazermos muitos dias seguidos. É o acumular. E é isso que nós às vezes não conseguimos preparar tão bem, não é? Então é fixe começar primeiro com um caminho mais pequeno para ver como é que a pessoa se sente e depois ir aumentando o nível de dificuldade aqui é ir aumentando o tempo. Claro que também podemos aumentar o número de quilómetros. Chega a uma altura e eu já esfolei os pés. Quando fiz 40 e tal quilómetros, esfolei os pés. Qual era o meu limite? Então, também vamos percebendo qual é que é o nosso limite, não é? Para algumas pessoas pode ser inferior, para outras pode ser superior, é tentarmos encontrar o nosso próprio limite. E acho que era como estavas a dizer aí, só um dia é diferente do caminhar 2, 3, 4, sempre o mesmo número de quilómetros, e por isso também é que é importante chegar cedo aos albergues para teres tempo para descansar e para recuperar. Tu, para chegar cedo, tu costumas começar o dia mais ou menos a que horas, ou depende da altura em que estás a fazer o caminho? Normalmente é na altura do amanhecer, normalmente. Também não gosto muito de caminhar de noite.
mas sei lá, normalmente 7, mais ou menos por aí, 7 ou 7:30 é o meu normal. Há pessoas que saem mais cedo e também a mim é uma coisa também muito pessoal, porque eu acordo muito facilmente com barulho. Então se houver alguém que se levanta às 5:30 ou às 6, eu também vou. Às vezes acontece isso, não é? E eu, pronto, olha, não consigo dormir mais, pronto, acabou. Então depende. Mas idealmente, se ninguém me acordar, normalmente eu vou pelas 7, 7:30 mais ou menos. E também depende da altura do Sim, ano, obviamente, porque o amanhecer também depende da altura do sim, ano. exatamente, sim. Agora também depende da urgência, assim, por exemplo, no verão amanhece muito cedo e há falta de lugares, então, pá, a malta a sair às 5:30 para Pois, apanhar para os... conseguirem ter um albergue nos albergues públicos. Tu, nos vários caminhos que fizeste, notaste algum que tivesse assim mais gente do que outros? Ou, quer dizer, também depende da altura do ano. O inglês não é muito popular, por exemplo, é bastante bonito, eu gosto bastante do inglês. O português da Costa tinha mais gente, também era agosto, lá está, como dizes também, Pois. não é? Parente Espiritual tinha menos gente, Santiago a Finisterra também tem muita gente, e esse, não é? E quanto mais também perto, também depende dos troços, não é? Porque, por exemplo, há aquele troço final, não é? Até Santiago, onde convergem, não é? Há muitos caminhos que convergem, e a partir daí há muita gente, é quase uma romaria, né? Há muita gente. Mas até lá, normalmente faz-se bastante bem para mim. Eu gosto, acho fixe ter algumas pessoas, mas pronto, não está muito cheio, não é? No caminho francês é um caminho muito polar, mas também lá está, é o último troço, de novo, porque a primeira parte, tanto quanto o osso, tem muito pouca gente, até porque tem aquela parte mais dos Pirineus e tudo, portanto é assim mais power, e para além de que é um mês, não é? Nem toda a gente tem um mês Sim. de fazer o caminho de Santiago. Esse aí do caminho francês, tu vais começar onde, já sabes? Em Jean-Pierre, começo aí, eu já estive a ver mais ou menos e também tenho vários amigos que já fizeram e que já me foram dando algumas dicas, mas há 2 zonas onde se pode começar, pronto, serão à volta dos 800 quilómetros. Vamos ver como é que Esse vai ser. vai ser um desafio. Vai correr bem, de certeza. Olha, voltando aí para o caminho português da costa, onde é que esse começa? Ou, aliás, onde é que tu começaste? Porque nós, na verdade, podemos começar desde o Algarve, praticamente. Exatamente. Eu sou do Porto, então tive vários amigos que começaram do Porto. Eu, por exemplo, no dia em que eles começaram do Porto, eu apanhei Covid, então estive com febre. Então só consegui juntar-me 2 ou 3 dias depois. Então eu comecei exposendo, exato, em Marinhas. Comecei aí porque não apanhei o Covid, foi a vacina do Covid e fiquei com febre com a vacina. Entrei 2 dias mais tarde, fiz menos quilómetros e entrei em exposendo nesse caminho, mas eles começaram no Porto. Ainda é um esticãozinho. Era só os 200 km que estavas a dizer há pouco. Sim, são 200 e tal. Qual é que é eu já não me recordo qual é que é o mínimo que tens de fazer para receber a Compostela? São 100 quilómetros. É isso, 100 km, ok. 120, acho que são 100, ou 100 ou 120, agora não tenho a certeza. Mas sim, e tens, portanto, normalmente compramos a cadernetazinha, não é? E depois vamos carimbando, pronto. E eu, como já tive alguns certificados, agora também já nem faço isso. O de francês vou fazer. Francesa, vou levar uma caderneta para fazer tudo direitinho. Mas os outros agora já não tenho feito. Porque, olha, é mais papel, é mais... E eu também, os últimos anos, tenho vivido numa autocaravana, não é? Não dá para ter muitas cadernetas, não dá para ter muitas coisas. Esquece. O meu primeiro certificado, acho que tive 2, pronto, o segundo também fui lá tirar o certificadozinho de Compostela, mas agora não, agora já não peço. Mas o francês vou pedir. Já que é tão grande, não é? Eu acho que mereces para provar que fizeste esse caminho todo tão... que sem dúvida vai ser um desafio muito interessante, sim. Olha, então, esse aí da Gran Canária é engraçado, porque uma pessoa, quando pensa em Santiago, não pensa nesse caminho. Sabes como é que ele surgiu? Decidiram fazer? Como é que isso aconteceu? Bem, mas eu na altura andei a ler, mas aquilo eles têm uma catedral e no fundo esse é o ponto, é uma igreja. Esse é o ponto final, essa igreja que é numa espécie de uma vilazinha lá, mas o caminho dizem muitas vezes que é um caminho que também aquilo também surgiu e depois que também se tornou uma coisa mais, percebes, mais turística, pronto, ou seja, existe a igreja e depois no formaram, há muita gente que diz isso. Eu acho que podes ler muitas coisas diferentes na internet, como é óbvio, ninguém sabe muito bem a verdade, mas há muito esta ideia de que, ok, existe uma igreja que tem uma figura realmente importante e associada ao caminho a Santiago, tem lá Santiago, mas depois criaram um caminho, no fundo, que atravessa a ilha toda e que sobe e deixa os vulcões e, no fundo, que se tornou assim uma atração turística, mas não é
de todo uma atração turística, muito turística. Não Pois. vês, não vês pessoas, sei lá, houve dias em que, eu acho que não cheguei a ver quase nenhum peregrino, na verdade, nos dias todos que estive a fazer o caminho de Santiago. Víamos pessoas, mas não eram peregrinos, porque nem sequer existe, como não é assim muito turístico, nem sequer existe hostel. São tudo alojamentos normais e, portanto, fica caro, principalmente se a pessoa for sozinha, porque são alojamentos normais, Claro. são individuais, não é? Se tu dividis com outras pessoas fica um bocadinho mais barato, mas não pagas 10 euros a 15 euros por noite, não é? Vais pagar 30, não é? 20, 30, 40. Sim, é um preço bastante diferente. Mas é muito bonito. É muito bonito. Pois, isso acredito que deve ser. É muito diversa a paisagem, é super, tem partes super, o sul é muito seco, então é mesmo muito seco, feio, e depois passas por partes muito bonitas, a pedra é muito bonita, vulcânica, eu gostei muito, pronto, e é bastante exigente, as subidas são muito, muito exigentes, e a altitude também é exigente, espetacular. Um inverno, então, estava com amigos e pensamos, olha, um caminho de Santiago aqui. Vamos fazer! Mas esse então tu achas que se calhar não é tão adequado para pessoas que não tenham tanta experiência em fazer caminhadas ou que é preciso um outro tipo de condicionamento físico, não é? Especialmente por causa das subidas. Sim, esse é preciso estar habituado a fazer trekking, não é? Mesmo é preciso estar habituado a fazer montanha, estás a subir e a descer vulcões com uma mochila às costas, não é? Claro. Mesmo em trekking normal, muita gente não faria, não é? Pois, exatamente. Uma mochila e quanto mais, não são muitos dias, eu acho que fiz em 3, se não me engano, então também não são muitos dias, não são muitos quilómetros. A ilha também não é assim tão grande, mas 3 dias assim a subir e a descer com uma mochila às costas, aquilo. E depois não é só isso, e depois apanhamos tempestades, chegamos mesmo a pensar a desistir. Tínhamos desistido, estávamos à espera de ir embora, e eu fiz assim, pus as mãos no ar e disse assim: Santiago, diz-nos o que é que fazemos. Ou paras de chover. Não era a chuva, era tempestade e nós estávamos em altitude e depois aquilo tem zonas lindíssimas que tu estás numa espécie de, não é bem um precipício, tipo vais morrer assim que se virares para o lado, mas estás em zonas às vezes onde tens cliffs, não é? Como é que se diz? Falésia, não é? No fundo tu tens aquelas... Sim, precipícios, sim. Precipícios, exatamente. E quando tu estás assim a caminhar assim, está a chover e uma ventania desgraçada, a tempestade mesmo, está tudo nublado, tu nem sequer consegues ver bem. Se malhares, onde é que vais malhar? E aí nós chegamos por parte em que estamos assim, opá, não dá mais, a chover o dia todo, assim, com aquela tempestade. E então pensamos, pronto, na próxima povoação vamos apanhar um táxi, pronto, olha, vai ser a primeira vez que eu vou desistir do caminho. Entretanto, houve umas pessoas que estavam lá num parque e mais não sei o quê, porque aquilo tu basta passares numa zona, podes ter muita tempestade, mas depois, só porque baixas a altitude, já tens um tempo totalmente diferente. E nós paramos lá num sítio e houve umas pessoas que estavam lá e que tinham lá um café, que tinham feito, tipo piquenique, e que nos ofereceram. E nós ficamos mais quentinhas e a chuva parou. E nessa altura estava Santiago respondeu: dá-me um sinal, dá-me um sinal, dá-me um sinal. E bem, a chuva parou. Olha, ainda tivemos mais um bocado de chuva depois, mas já não foi essa tempestade toda. E olha, fizemos até ao fim. Mas foi bem difícil esse caminho, bem difícil. Muita chuva, muita tempestade, todas molhadas. E é isso, é muito agradável. Estás num sítio que é super descampado, não é? Estás ali a levar com aquele vento todo e podes cair, porque ali sim, ali os caminhos não são de asfalto, portanto é pedra e terra, não é? E é um nível de dificuldade um pouco diferente, sim, sem dúvida. Sim. Portanto, dirias que de todos os que já fizeste, esse foi o mais desafiante. Sim, foi fisicamente assim, desafiante e psicologicamente também, porque tem todas estas questões da altitude e da montanha. A montanha puxa muito por nós, não é? Quando está sol, está muito calor, precisas de beber mais água, e quando está a chover e está tempestade, cuidado também, voas, não é? Estavas a falar na questão da água. Tu costumas levar alguma quantidade específica todos os dias? Vais enchendo ao longo do caminho? Como é que fazes em relação à água? E depois, obviamente, à casa de banho. A água, eu normalmente levo uma garrafa, tento levar 1 litro mais ou menos. Às vezes até levo 2, por exemplo, de meio litro. E eu não bebo, infelizmente, não bebo assim muita água. Devia beber mais. Mas a água sempre em muitos pontos. Então, claro que na Gran Canária não. Mas aqui em Portugal e próximo de Espanha, ao longo do caminho de Santiago, por norma, claro, aqui também mesmo no Portugal, no Sul, também não há água, não é? Mas nas zonas onde eu tenho feito os caminhos de Santiago,
Santiago, por norma, há sempre fontes, há sempre zonas, há até também quem ponha, pessoas que põem umas arcas para os peregrinos e têm lá águas dentro das arcas e tu deixas ficar um donativo e bebes, então isto já está, é um caminho que já está muito preparado, não é? Eu normalmente não levo muita água porque depois tenho que carregar com ela e depois vou enchendo ao longo do tempo. E também é assim, mesmo que não seja por aí, é o que eu digo sempre, quer dizer, nós não estamos em zonas muito remotas, mesmo que estejamos 1 hora numa zona mais de pinhal ou assim, há sempre algum café, há sempre algum sítio onde eu posso ou comprar, ou se não puder comprar, posso encher, por exemplo, ou numa casa de banho, ou numa torneira qualquer, não é? Mas isso também são coisas que nós já sabemos antecipadamente, portanto, existem algumas apps, para nós termos uma noção do que é que há no caminho. Nessas apps, elas dizem quais são os alojamentos, onde é que há alojamentos, quais é que são, quanto custam, e os restaurantes, ou se há serviços ou não. Nós já sabemos antecipadamente que às vezes há dias em que podemos não ter nada durante 15 ou 20 quilómetros. Pode acontecer, há troços assim, não é? Nós já, quando é assim, já vou preparada. E às vezes o que eu levo é várias garrafas pequenas, porque assim vou enchendo e vou bebendo e não carrego tanto de uma vez. Pronto, às vezes também faço isso. Mas depende um pouco. Eu normalmente não levo assim muita água. Casa de banho é uma coisa também mais ou menos assim como a água, né? Que se há serviços e há sítios e há cafés, tens sempre onde ir. Sim, consegues ir facilmente, não é? Sim. Se não houver nada, tens um monte, mas também tens muito monte, certo? Portanto, Pois. não está. Quando tens uma opção, se é muito urbano, vai ter sempre cafés, podes ir a um café. Se não é urbano, não tens cafés, mas tens monte. Pois, acaba por ficar resolvido. E mais uma vez, o Caminho de Santiago já foi feito por muita gente, então as necessidades já foram criadas e as coisas já foram criadas em função dessas necessidades. Acho que não é assim uma preocupação muito forte, a menos que a pessoa tenha, sei lá, pessoas que têm problemas e que precisam de ir à casa de banho muitas vezes, não é? Sei lá, por exemplo, claro, aí se cá têm que pensar um bocadinho mais como é que vão fazer, porque às vezes podem não conseguir ir de hora em hora, não é? Para uma situação mais ou menos comum, mais ou menos, sim, nunca foi um problema para mim, pelo menos. Sim, mas aí também, se de facto houver alguém com alguma necessidade específica, também consegue fazer um planeamento maior logo desde o início, exatamente a contar com esse tipo de necessidades. Estavas aí a falar nas aplicações, e era uma coisa que eu também te queria perguntar, era alguma aplicação que tu recomendasses, que as pessoas pudessem usar e que fosse mais fácil para fazerem o caminho, ou qualquer que ele seja, se existe alguma específica para algum caminho, se existem genéricas, como é que isso funciona? Tu tens um site principal, que é o oficial, porque há muitos sites que falam, não é, sobre o Caminho de Santiago. Existe um site que é o principal, que é o Bronze também, e depois existem aplicações também em função, dependendo do caminho que vais fazer. Por norma, elas têm quase todos os caminhos, ou pelo menos aqueles principais. E eu tenho usado o Caminho Ninja, mas acho que há várias assim. Pronto, há assim sempre aquelas que são as principais, não é? E depois tu tens lá vários caminhos e tu escolhes qual é o caminho que queres fazer e lá aparece-te as etapas e tu vês, pronto, o que é que te faz mais sentido e faz também gerindo em função disso. As pessoas dormem mais ou menos todas nas mesmas zonas. Mas claro, às vezes há zonas onde podes escolher andar, caminhar mais 5 ou mais 10 quilómetros ou menos. Eu, por exemplo, já vi famílias, é lindo ver famílias com crianças e eu pergunto como é que vocês fazem? E eles dizem, olha, nós fazemos no máximo 10 quilómetros por dia, por exemplo. Sim, vão adaptando-se. Muito fixe porque tu podes adaptar em função... Então, eu acho que o Caminho de Santiago é uma coisa muito bonita, que é um caminho para toda a gente, porque tu podes escolher fazer mais ou menos consoante as tuas necessidades, não é? E isso faz com que o caminho também se torne muito rico, porque não há um tipo de pessoas que faz o Caminho de Santiago, há muitos tipos de pessoas que fazem o caminho. Então há uma diversidade enorme de experiências e de pessoas, de interação multicultural que tu podes ter no caminho. E isso acho que isso é uma das grandes mais-valias e também que me inspira muito também no caminho, realmente conheceres tantas pessoas diferentes, com tantas histórias de vida diferentes, estão a fazer o caminho de tantas formas diferentes, não é? Uns mais físico, é um desafio físico, outros trazem mesmo uma missão para aquele caminho, trazem uma pergunta para ali, para sair com uma resposta, não é? E depois, como toda a gente está assim, às vezes a passar mal, digamos assim, não é? Ou está a passar mal, quer dizer, com alguma dificuldade, não é? Porque aquilo tem algum nível de exigência para toda a gente, para uns mais que para outros, mas tem, desde que tu acertes com os quilómetros, tem sempre algum nível de exigência para toda a gente, e isso faz com que fiquemos mais unidos, mais compassivos, há um sentimento que para mim é das coisas mais bonitas no Caminho de Santiago, e que as pessoas comentam muito, este sentimento de comunidade, de união, porque é isso, nós olhamos para o outro
de forma muito despida, porque nós também estamos despidos, porque nós também estamos, já estamos numa cena mais, temos mais tempo para pensar, estamos, né, estamos já nesse mood, nessa forma, né, nessa predisposição de pensar sobre as coisas mais introspectiva, né? E depois encontramos outras pessoas que também estão assim, então tens conversas, pá, espetaculares com pessoas que nem lhes perguntaste o nome, não fazes ideia quem são, e para mim há muito um sentimento de, sabes, quase de vagabundo, não é? Esta coisa de ser vagabundo, esta coisa que tu trazes a tua mochila, traz as tuas coisas às tuas costas, tem uma coisa para mim muito, tem um significado muito grande, é esta sensação de que realmente eu preciso muito pouco para viver, se eu consigo, e esta é uma das coisas que eu também quero sentir num mês, não é? Em 800 quilómetros, porque já tenho sentido em troços mais pequenos, percursos mais pequenos, sim. Mas como é que será sentir que eu consigo um mês viver com aquilo que eu tenho numa mochila de 40 litros? Como é que será isso? E claro que eu já fiz isso viajando para outros países e estando meses noutros países, mas é diferente. Tu vais para uma casa, lá tem cobertores, tem não sei o quê, ou seja, não tenho que levar algumas coisas que aqui tenho, mas tu aqui é quase como se fosse preciso eu acampar e se eu não tivesse casa, era isto que eu precisava para a minha vida. Isso dá uma leveza e um sentimento sempre para mim de tanta independência e autonomia, sabes? Dizer assim, fogo, com as minhas pernas eu consigo percorrer o mundo e eu sou suficiente. Não mais nada, não é? Isso agora fez-me pensar noutra questão que tem a ver com a acessibilidade do caminho. Portanto, se tu achas que existem algumas zonas, algumas secções que seriam possíveis de fazer para quem tenha mobilidade reduzida, por exemplo, se podem ter este tipo de experiências no caminho ou se é algo que não aconselhas? Mas há algumas partes que não funcionaria, não sei. Depende dos caminhos. Por acaso nunca pesquisei sobre isso, até era interessante saber. Provavelmente alguém já colocou essa questão, não é? Na internet conseguimos saber se há caminhos mais bem preparados que outros. Mas nunca viste ninguém, não é? Sempre viste... Não, pois. Já vi pessoas com dificuldades, muitas dificuldades, pessoas a caminharem até com bengala. Claro, a mobilidade está um pouco reduzida, não é? Mas não a um ponto muito crítico, porque afinal de contas estás a caminhar, não é? Tens que ser capaz de caminhar, não é? Pelo menos alguns quilómetros. Ou pelo menos que eu tenha dado conta. Pode ter acontecido, imagina, ver alguém, até mesmo, imagina, de cadeira de rodas. Acho que seria possível, não sei se em todos os troços, mas se calhar adaptando. Mas em que as pessoas até posso ter visto, só que não ter percebido que estavam a fazer o caminho de Santiago. Muitas vezes, como nós percebemos disso, pela maneira das pessoas caminharem, não é? Que é rápido, tu para fazer 25 km não podes ir a passear a dormir, senão nunca mais lá chegas. E pelas mochilas. E a pessoa que estiver sem as mochilas às vezes não é muito óbvio, porque há zonas de cidades e também quando é mesmo floresta, claro, nunca vi ninguém assim nessas condições. Mas sim, até por falar na questão também das mochilas, há empresas que também fazem o transporte das mochilas. Há essa possibilidade também para quem tem mais dificuldade ou não quer. Às vezes as pessoas têm problemas de coluna ou para mim faz-me sentido a mochila. Acho que a mochila é uma parte integrante do caminho e para mim faz-me sentido. Que é muito este sentimento que eu tenho de autonomia, de independência, de minimalismo, para mim faz-me muito sentido. Mas para quem não fizer ou não puder, há opções. Claro, tens essa opção. Eles levam a mochila de um albergue ao outro, deixam lá ficar num sítio onde tu vais dormir no dia a seguir. Nesse dia, não é? À noite. Portanto, quando lá chega já tens a mochila. Claro. E é melhor fazer sem a mochila do que não fazer, não é? Portanto, acho que há essa possibilidade de ter essa experiência que eu acho que é muito rica. Para quem tiver a vontade, acho de fazer, para quem gostar e quiser fazer, acho que é uma coisa que não se pode perder, não se pode deixar para depois, porque acho que é uma experiência, e eu tento fazer sempre um caminho de Santiago todos os anos. Para mim é já uma coisa que eu preciso ter, é um momento para mim, eu preciso disso. E como eu conheço muitas pessoas que realmente se apaixonaram pelo caminho de Santiago e que agora precisam mesmo de fazer, não é questão de fixe, vou fazer, é engraçado porque é engraçado. Não, eu sinto que eu preciso mesmo. Para mim, a minha terapia número 1 é caminhar, desde sempre. Estou habituada a caminhar, então para mim, a minha forma de ser e de estar é caminhar. É o meu modo natural de operar, é estar a caminhar. Eu tenho muita dificuldade em estar sentada. Então, para mim, é muito o meu movimento natural. Eu preciso mesmo de fazer isso. Eu sinto-me livre, sinto uma sensação de tacto com o mundo e de contacto comigo, de integração muito grande quando eu estou a caminhar. E tanto que agora já repetiste e vais voltar a fazer e para o ano então daqui a uns meses já vamos ter o caminho francês que está quase aí à porta para fazeres essa parte, esse desafio maior que te falta. Olha Raquel, há assim mais alguma coisa sobre o caminho que achas que ficou por dizer ou achas que já cobrimos quase tudo? Penso que sim. É mesmo esta questão que eu acho que é um caminho único.
muito, muito único de cada um de nós e é isso que eu acho mais maravilhoso, é realmente esta analogia que nós temos com a vida, com a nossa vida, com os nossos desafios, com a forma como operamos na nossa vida, não é? E o caminho reflete muito isso, se nós formos com muita atenção, e o caminho é quase um espelho, não é? Um espelho daquilo que nós estamos a passar e a viver e as nossas questões. Então eu acho que o caminho dá as respostas por isso, porque ele dá-nos um espelho. E se nós formos com atenção, acho que sim. As respostas, não é? Que estávamos à Exatamente. procura. É muito provável que sim. Às vezes nem sempre recebemos as respostas das perguntas que levamos, às vezes recebemos respostas de perguntas que não levávamos, mas as coisas foram diferentes. Trazemos sempre, com certeza, algum tipo de insight ou algum insight. Para mim são experiências muito fortes. Depois de eu vir de um caminho de Santiago, eu sinto que preciso de descansar emocionalmente. Preciso de algum descanso, de alguma paragem, porque é muito intenso emocionalmente para mim o caminho. Sentes que vens diferente, não é? Que houve qualquer coisa que mudou? Sim. E há muitas questões que tu pensas, tens muito tempo contigo, não é? Então, e é isso, é a energia das pessoas todas, está muita gente nessa mesma onda, não é? Tens essas conversas com outras pessoas, tens esses momentos, tu estás muito embrenhada, não é? Eu fico muito embrenhada nisso, não é? Nessa intensidade, nessa vivência, porque é quase como um Big Brother. No Big Brother, no sentido, tudo se torna mais intenso, tu estás enfiada num lugar que não é o teu lugar habitual, não é? Mais pessoas, tu vês aquelas pessoas todos os dias, estás com elas 24 horas, estás num ambiente que não é o teu ambiente e estás a passar por desafios diferentes, num ambiente em que também está diferente, com essa intensidade toda, e estás sempre a mudar de lugar, estás sempre a dormir em sítios diferentes, estás a caminhar, estás a gostar, tudo isto junto torna a experiência muito mais intensa do que só ir fazer uma caminhada. É uma experiência diferente. O Caminho de Santiago não são vários trekkings seguidos, não são. É uma experiência mais do que a soma das suas partes. É uma experiência mais... é o caminho completo, não é? Que engloba tudo, todo... Exatamente. Tu conheces o dormires com as outras pessoas, todas as intempéries que te vão acontecendo ao longo do caminho, tens que gerir e estás cansada, não é? Não tens a mesma paciência, não tens a mesma capacidade de encaixe, mas também tudo que é bom sabe-te pela vida. Tipo, eu lembro das coisas, sempre que eu vou fazer o caminho, das coisas mais maravilhosas é tomar banho e comer, mas é uma coisa maravilhosa. E eu digo muitas vezes isto, que é, o pessoal tem problemas porque eles não sabem o quão bom é tomar um banho de água quente. As pessoas perderam a noção do quanto isso é precioso. E quando tu estás nestas situações do caminho, dói-te o corpo todo, dói-te tudo, tens feridas nos pés, não sei o quê, e tomas assim um banho e sentes-te rejuvenescida, dizes assim, uau, isto foi a melhor coisa da minha vida. E só foi um banho. Tu nem queres... Um banho para ti é uma coisa super natural aqui, não é? Sim, natural e normal, sim, que não dás valor nenhum. Não dás valor nenhum àquilo, mas ali aquilo torna-se da coisa mais maravilhosa do teu dia. E é isso, o caminho ajuda-nos a apreciar as pequenas coisas e a sentirmos-nos mais conectados com essas pequenas coisas da vida. E a mim faz-me muito descer à terra e dizer assim, é só isto que importa, é só isto que interessa. E o caminho mostra-me isso. O quão pouco eu preciso da minha mochila e o quão pouco eu preciso para ser feliz, não é? E para estar conectado com o grande ensinamento do Caminho de Santiago. Olha, Raquel, assim só para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, olha, eu tenho um site chamado Raquel Voa, raquelvoa.com. Também estou no Instagram e Facebook e por aí. Partilho muitas coisas sobre estes estilos de vida que vou fazendo, seja os Caminhos de Santiago, muita questão de desenvolvimento pessoal, como também já percebeste, é uma grande paixão minha, não é? Todas as minhas experiências mesmo de viagens, viajo muito e fui nómada digital durante vários anos. Estou agora a sair e a transitar-me de novo para uma vida mais convencional. Eu vivi numa autocaravana durante 3 anos, portanto tenho experimentado vários estilos de vida e vou partilhando tudo isso, seja de autocaravanismo, seja lugares e viagens por onde vou passando, seja sobre o nomadismo digital, ser nómada, não ser nómada, trabalhar online, sobre sustentabilidade, porque também visito muitos projetos também na área da sustentabilidade e portanto vou partilhando um pouco esta minha jornada muito pessoal, de desenvolvimento pessoal através de todas estas experiências, sejam elas quais forem as que eu vou fazer. Então, para quem gostar destes temas e quiser acompanhar, será muito bem-vindo. Olha, Raquel, muito obrigada por esta conversa. Gostei muito de conhecer um bocadinho mais sobre essas tuas experiências todas no caminho. E um beijinho. Sim, olha, um abracinho muito grande para ti. Uma vez mais, muito obrigada por ter esta oportunidade também de partilhar um bocadinho aquilo que me apaixona. Um beijinho grande. Beijinho.